Fala pessoal, beleza? A gente sempre ouviu a mesma história. As criptomoedas chegaram aí para acabar com os bancos. Era uma guerra declarada entre um sistema antigo, lento e caro e a nova tecnologia ágil e descentralizada. Mas e se eu te dissesse que a maior transformação está rolando justamente porque os bancos estão discretamente adotando essas criptos aí para se salvarem? Essa é a história do XRP, que é o gigante adormecido que muita gente já tinha dado aí como morto, vide, né, as cotações dos últimos dias, mas que agora virou aí uma arma secreta do sistema financeiro. Fica aqui que eu vou te mostrar por que o sistema bancário aí está a um passo de ter virado de cabeça para baixo por essa tecnologia e como isso pode mudar o valor do seu dinheiro. A dor de cabeça silenciosa. Para entender essa revolução, primeiro você precisa entender aí o desespero. Você pensa que é aí um banco gigante. Você precisa aí movimentar bilhões de dólares todo santo dia, cruzando fronteiras para outros bancos aí em moedas diferentes. O sistema que faz isso chama-se SWIFT. É uma tecnologia lá dos anos 70. É como tentar rodar aí um app de inteligência artificial num computador aí de museu. Transações levam dias. Cada etapa aí tem um intermediário e cada um deles leva uma fatia. E o resultado é tudo caro, lento e ineficiente. Mas o problemão mesmo, a causa da dor de cabeça silenciosa é a liquidez. Para a gente fazer aí transferências, os bancos são obrigados a deixar aí trilhões de dólares parados em contas pelo mundo. As tais contas nostro vostro. É o capital morto aí, grana que não pode ser investida emprestada, só fica lá esperando para cobrir aí uma transação. Num mundo com a economia instável, esse inferno de liquidez é um risco enorme. Os bancos sabem que esse modelo não se sustenta mais. Eles não precisam de uma alternativa, eles precisam de uma saída aí inteligente. É aí que o nosso gigante adormecido vai entrar na cena. Vocês estão vendo que eu estou fazendo essas transições de preço aí porque, olha só, ele está aí numa faixa boa de compra. Veja que ele chegou a mais de 3 e pouco aí e está atualmente em 2,17 aí. Mas agora eu vou passar aí para o despertar de um gigante. E se existisse aí uma tecnologia que liquidasse aí uma transação global de 3 a 5 segundos, custando uma fração de centavo? Pois ela existe e ela se chama XRP, que é o que eu estou mostrando aqui no gráfico para vocês. Durante anos, o XRP foi o patinho feio do mundo cripto, tá? Enquanto o Bitcoin era o rebelde que queria destruir os bancos, o XRP ele fez o contrário. Ele bateu na porta deles e ofereceu ajuda. A proposta nunca foi aí quebrar o sistema, mas sim torná-lo muito mais eficiente. O XRP ele foi criado aí para ser uma ponte de liquidez. A ideia é simples e genial. Em vez de deixar aí trilhões parados em contas, um banco pode usar parceiros aí para converter o seu dinheiro em XRP e enviar para o outro lado do mundo em segundos. E na ponta final, o outro parceiro converte o XRP de volta para a moeda local. Isso tem menos intermediários, sem demora e o mais importante, sem a necessidade de ter todo aquele dinheiro ali pré-alocado. O serviço que faz isso se chama On Demand Liquidity, ou o que chamam de ODL, ou liquidez sobre demanda, que o nome já diz tudo, é liquidez na hora que você precisa e onde você precisa. E não é só isso uma ideia no papel, já está rolando e as provas estão começando a se acumular de um jeito aí que fica difícil de ignorar. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo um gráfico aqui. O gráfico aqui é do ano inteiro de 2025. Ele começou a ser cotado aí em 2,71. Hoje ele está aqui em 2,17. Ele chegou a ter esse pico aqui, ó, de 3,55, como vocês estão vendo aqui, ó. O sentimento da comunidade que investe em XRP, ele está muito otimista. Vamos colocar aqui no AL, que é todo o período aqui do gráfico. Veja que o XRP estava aqui pouquinho e subiu bastante. Vejam aqui, ó, essa estilingada aqui do ano passado, depois ele vem oscilando entre 2 e pouco, chegou a bater aí 1,94 e agora está aí 2,17.
mas tá naquela fase ali que o pessoal fala, os analistas gráficos, que ele fala aqui, ó, de compra, porque ele tá naquele período aqui que tá passando aqui nessa fase de um sobe e desce danado, sempre de 2 e 2,17. E quando isso aqui estilingar, ele vai fazer aquele negócio que fez aqui no gráfico, ó, daqui veio para cá, andou um pouquinho, depois deu mais uma estilingada, e aqui também, ó, tava aqui em 50 cents, depois deu mais outra estilingada, e assim mantendo num patamar aí de 2 e 2 e pouquinho. Agora a gente vai falar um pouquinho das provas aí dessa transformação, que a primeira prova é a clareza regulatória, que por anos o XRP viveu assombrado aí por um processo na SEC e a CVM dos Estados Unidos, mas essa decisão histórica aí, a Justiça Americana determinou que o XRP, quando vendido em corretores para o público geral, ela não é valor mobiliário. Então essa vitória simplesmente foi um alívio aí para dar um sinal verde para as instituições financeiras que estavam só esperando aí o desenrolar dessa história. De repente, o maior risco aí de usar o XRP, ele foi neutralizado, embora a decisão tenha sido diferente para vendas diretas aí às instituições. Uma segunda prova também que eu vou falar aqui para vocês é a adoção no mundo real, que está se acelerando globalmente. No Brasil tem a Travelers Bank, que é um banco que foi o primeiro banco da América Latina autorizado pelo Banco Central a usar os serviços de liquidez sob demanda da Ripple com o XRP. Eles usam a tecnologia para fazer remessas internacionais mais baratas e quase instantâneas. Outras instituições brasileiras têm o Banco Rendimento, o Remessa Online, o Banco Topazio também se juntaram aí à RippleNet, que é a rede de pagamentos aí do XRP. Na lista lá de fora tem gigantes financeiros explorando aí essa tecnologia e da Ripple que ela só cresce. O Santander foi um dos pioneiros aí usando esse aplicativo OnePay FX e outros nomes de peso como Standard Chartered, American Express, PNC Financial Services e o banco sul-coreano Woori Bank também integraram ou testaram as soluções da Ripple para pagamentos. No Oriente Médio também tem instituições como o National Bank of Fujairah, que eu não sei falar direito isso aqui, qual a Ansari Exchange, isso aqui nos Emirados Árabes Unidos, eu estou falando tudo errado mesmo, além do Riyad Bank na Arábia Saudita, acho que é assim que fala. Firmaram parcerias para a tecnologia da Ripple também. Uma terceira prova são os números aí do XRP. O XRP LED, a rede XRP, consegue processar aí 1.500 transações por segundo a um custo médio de 0,0002 cents. Compara isso com o sistema Swift, que leva dias e custa aí uma fortuna. O XRP, ele simplesmente foi feito para uma coisa. Ele faz ter uma eficiência absurda. Então, por que esse despertar aí ele está acontecendo justo agora? É uma combinação aqui de fatores. A clareza regulatória nos Estados Unidos, que ajudou bastante, o interesse de gigantes aí como a BlackRock em criptoativos, com ETF de Bitcoin e Ethereum, tornou o uso aí de ativos digitais algo mais normal para as grandes corporações. Mas o fator mais forte de todos é o medo de ficar para trás. Em finanças, uma tecnologia não é adotada porque ela é bonita. Ela é adotada por causa da necessidade. Quando um banco como o Standard Chartered, que é um parceiro estratégico da Ripple, começa a oferecer transferências mais eficientes, a concorrência ela é forçada a se mexer. O efeito disso é o efeito dominó. A gente está vendo isso começando lá no Japão com SBI Roads, um gigante financeiro, o maior parceiro da Ripple, está aí liderando a adoção do XRP. A visão da SBI é que a maioria dos bancos do país utilize a tecnologia nos próximos anos. Eles já criaram um consórcio aí com dezenas de bancos que cobrem mais aí de 80% dos ativos bancários do Japão. Cada nova parceria de sucesso, seja na Ásia, Europa ou Oriente Médio, aumenta a pressão sobre quem aí ainda está preso no sistema antigo. O pânico não é sobre o XRP destruir bancos. O pânico é sobre os bancos que não usarem o XRP serem engolidos por ele que o fazem, beleza? E o que deixa
o futuro do XRP ainda mais interessante é que a revolução não para os pagamentos bancários. A XRP Ledger está crescendo e se tornando um ecossistema aí financeiro completo. A gente já viu o surgimento de finanças descentralizadas no DeFi e a Ripple lançou uma plataforma para que os bancos centrais possam criar e gerenciar aí as suas moedas digitais, que o pessoal chama de CBDCs. Gigantes como a HSBC, por exemplo, fizeram uma parceria com a Metaco, uma empresa aí da Ripple, para criar uma plataforma de custódia de ativos digitais e títulos aí tokenizados. No Oriente Médio, o governo de Dubai, por exemplo, escolheu o XRP para um projeto pioneiro de tokenização de escrituras de imóveis. Isso mostra que o XRP não é só uma ferramenta para uma única função, ele está se posicionando para ser uma peça fundamental de um novo sistema financeiro onde dinheiro, ativos digitais e moedas de governo podem operar juntos de forma instantânea e barata. Essa transformação ela está só no começo e o que a gente falou aqui ela é somente a superfície disso tudo. As regras do jogo financeiro global estão sendo reescritas agora. Entender essas mudanças é o primeiro passo para proteger e multiplicar aí o seu patrimônio. Então, se você, por muito tempo, o XRP foi visto aí como uma promessa, um projeto que dependia de uma boa vontade de um sistema que olhava para ele com desconfiança. Mas o jogo já está virando e a necessidade dos bancos por eficiência junto com a clareza regulatória e a prova de que a tecnologia funciona, criou aí um cenário ideal. A tropa XRP, como sua comunidade é conhecida, aguentou anos aí de incerteza apostando na utilidade aí do ativo. Hoje a aposta está sendo validada por nomes importantes do setor financeiro, como a SBI Holding no Japão e parcerias aí com bancos no mundo todo. O gigante adormecido e não só acordou, como está sendo chamado para ajudar a reescrever aí essas regras. Os bancos não estão adotando o XRP por amor, eles estão adotando por sobrevivência. A questão não é mais se, mas quando essa eficiência vai se impor. E para quem estiver posicionado, o resultado aí ele pode ser transformador.